Bom, eu gostaria de três pontos sobre esta matéria. Um ponto prévio de solidariedade para com todos os afetados, e são centenas de milhares pelos por aí fora, também para aqueles que estão na primeira linha de proteção dos portugueses, que estão nos serviços de proteção civil de âmbito municipal e também nacional e que têm feito o seu trabalho o melhor que podem. Sei por experiência própria que são sempre momentos muito exigentes, muito difíceis e é essencial o trabalho que está a ser feito e merece uma palavra dos portugueses. A segunda nota para dizer é que um fenómeno desta natureza não é nem totalmente antecipável, senão com uns poucos dias de antecedência, e também não é totalmente preparável no terreno. Sei que a expressão não existe, mas quer dizer, não é possível preparar o território para de forma a que não haja prejuízos e situações graves perante um fenómeno desta extraordinária violência. Há planos de emergência, há planos de contingência que podem estar à partida desenhados para cenários que podemos supor que possam acontecer, como este. É verdade. Isso nitidamente, imaginemos, vai faltar luz a 500 mil de pessoas. A Proteção Civil, as autoridades já sabem que têm que ter aquele número de geradores para, pelo menos, suprir algumas dificuldades. Exatamente. Eu estava a separar a parte, isto é, nós não podemos prever ou querer, não é, um país, porque não há nenhum que o tenha, perante um fenómeno extremo desta gravidade e desta intensidade, que para mais terá tendência cada vez mais a poder repetir-se com maior regularidade. Nós não podemos esperar que um país fique totalmente protegido ou imune a este tipo de fenómenos. Não acontece aqui, não acontece em nenhum outro país. Fenómenos com esta intensidade e esta violência deixam sempre um rastro de estragos atrás de si. Mas é verdade também esse ponto, que é um ponto muito importante, que é, no fundo, a cultura de prevenção e de segurança, que o país tem cada vez mais de ter face a este tipo de fenómenos, pois eles serão cada vez mais frequentes e mais regulares no futuro. Vários especialistas têm pronunciado sobre isso, têm sublinhado este mesmo aspecto, e esta cultura de segurança e esta cultura de prontidão muitas vezes não está presente. Isto é, não está presente nem avaliada na parte do que são os grandes atores institucionais que, no fundo, podem agir nesta zona, no fundo, do robustecimento, da resiliência do país, das suas cidades e das várias instituições a fenómenos desta natureza. E é verdade, nós temos tido tantas más experiências, Fernando de Medina, incêndios, outras intempéries, e agora esta... O apagão recentemente. Do apagão recentemente, aliás, é o que estas pessoas de Leiria estão agora a viver, agravado pela falta de água, de combustíveis e por aí fora, e de comunicações, mas parece que não se aprende nada com estes dramas. Sim, houve claramente, em minha opinião, há aqui duas lacunas. Uma, relativamente à dimensão da preparação face a este evento no concreto, porque já sabíamos há uns dias que ele viria, já estava pré-identificado pelas entidades com o conhecimento meteorológico do que é que ia acontecer, por isso havia obrigação de muitas destas instituições terem feito essa preparação, mas talvez aquilo que me surpreenda mais é, no fundo, a descoordenação completa na ação no terreno depois de um evento acontecer. Isto é, não é normal, nem é razoável podermos achar que é normal termos, por exemplo, ouvirmos Pedro Santana Lopes, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, um dos sítios que se sabia que iria estar no centro do problema e das dificuldades, vir dizer que não foi contactado por ninguém do Governo. Mas então, mas o que é que anda a fazer o Secretário de Estado da Proteção Civil? Mas ele acha que não é esta a sua função? Eu pude contactar com o Pedro Santana Lopes durante a tarde e, entretanto, já durante a tarde... Mas agora já toda a gente está bem, liga, agora já todos ligaram. Depois dele falar, toda a gente liga, porque ninguém quer ficar de fora do telefonema. Mas a pergunta não é se depois ligaram, é... Mas como é que alguém que ocupa, por exemplo, as funções de Secretário de Estado da Proteção Civil, de Ministro da Administração Interna, não acha que nos dias anteriores a um evento desta natureza, a sua responsabilidade maior é a de coordenar os meios da Proteção Civil Nacional e articulá-los com a Proteção Civil Municipal? Isto é a função do Ministro da Administração Interna. Isto é, o Pedro perguntava... houve falhas em vários municípios. Ainda hoje ouvíamos o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zézer, ou da Marinha Grande. O da Marinha Grande ontem teve de ir a Leiria, porque ele sabia que era aí que estavam os jornalistas e, portanto, para comunicar para o país, para quem o pudesse ouvir, teve de se deslocar da Marinha Grande a Leiria. Sim, Pedro, mas essa questão é... Mas pergunta-se, há bocado o Pedro falava a dizer o seguinte: o Governo agora aprovou um decreto de estado de calamidade, o Primeiro-Ministro deslocou-se. Mas a função do Governo não é só a de aprovar legislação.
ação e tomar um conjunto de medidas que, aliás, são relativamente standard neste tipo de acontecimentos. A função primeira que o Governo tem é comandar a administração pública. O Governo comanda a administração pública. Tem que comandar. Não é natural. E isso para si está a acontecer com falhas? Aliás, pelo que se vê das afirmações dos autarcas, não aconteceu. Não aconteceu nem antes dos eventos, e tinha que ter acontecido. Tinha que ter acontecido porque ele era conhecido à data. Era conhecido... Perante a gravidade da ameaça. Nós já sabíamos da gravidade da ameaça, estava a ser divulgado uns dias antes, com vários alertas que chegaram aos telemóveis das pessoas, muito bem, foi uma ação importante ir alertando sobre isso, mas a questão é, e proativamente o contacto junto dos autarcas e da Proteção Civil das zonas que já se antevia serem mais afetadas. O que é que foi feito? E depois a situação acontece e temos autarcas a dizer não fomos contactados por ninguém do Governo. Eu volto a sublinhar. O que é que o Secretário de Estado da Proteção Civil faz neste Governo? Analisa os dados da meteorologia? Vai para casa ao fim de semana descansar? Bom, ainda e a Ministra da Administração Interna? A Ministra da Administração Interna, onde é que está? Sabemos que ela esteve ontem com o Presidente da República na Autoridade Nacional. Sim, mas peço desculpa, mas isso servir de dama de cortesia à visita do Presidente é uma inutilidade. Quer dizer, é a função do Ministro da Administração Interna, é aquele Ministro que dentro de um Governo tem que estar sempre preparado com uma mala. Quando sai de casa de manhã, tem que estar sempre preparado com uma mala para vários dias, porque sabe como sai de casa, mas não sabe se vai dormir a casa nessa noite. Porque pode ter ido para uma intempérie qualquer. Claro. Onde é que devia estar a Ministra neste momento? Em Leiria, a acompanhar o comando no sítio que fosse mais relevante, a coordenar a ação da Proteção Civil Nacional. E a ser encarnascido na autoridade. Ser encarnascido pode ser no sítio que for útil e que for relevante, não sei qual é do ponto de vista operacional. Sei que para coordenar, efetivamente, meios nacionais, esta ideia que está um bocadinho instalada, que é a administração coordena-se a si própria e manda em si própria, isto não existe. Os membros do Governo, a sua função primeira e nuclear é comandar a administração pública sobre a qual tem tutela. E nestes casos e nestas áreas da Proteção Civil, mais ainda. Porquê? Porque envolvem uma coordenação multidisciplinar. Envolve a coordenação, primeiro, com os municípios. Os Presidentes de Câmara são os responsáveis da Proteção Civil Municipal, mas quando temos um evento desta natureza, que ultrapassa as fronteiras do município, quando intervém a Proteção Civil Nacional, é preciso coordenar o que são os bombeiros, os médicos, os serviços hospitalares, os serviços de energia, de telecomunicações, de recolha de lixo, de remoção do bloco. Gigantesca. Coordenar isso com as disponibilidades nacionais, com a mobilização dos meios nacionais, e é um trabalho intensíssimo que tem que ser feito. Isto não se coordena por vai daqui a aquela palha. Quando eu ouço autarcas dizer, não, mas não recebi uma chamada, não é do Primeiro-Ministro, não é preciso nenhum telefonema do Primeiro-Ministro. Mas caramba, e a área da Proteção Civil, onde é que está? E a Administração Interna, onde é que está? Onde é que estão? Isso não é razoável ter acontecido, não é normal que isso aconteça, com a mesma franqueza e clareza que digo, também não é expectável alguém que ache que qualquer que fosse a circunstância, perante um fenómeno desta natureza, nós podíamos ter prevenido tudo e acautelar tudo e que nada iria acontecer. O nível de destruição é muito grande ao nível da rede elétrica, só para termos a ideia, 35 horas depois ainda havia mais de 380 mil pessoas. Isso faz parte muito também daquela cultura, ainda da falta da cultura de prevenção e de preparação para uma sociedade e para um tempo em que nós vamos estar muito mais vulneráveis aos riscos de natureza climatérica e ambiental. E essa cultura é uma cultura que ainda não existe e depois tem consequências em várias organizações. Depois, quando isto acalmar, é preciso fazer um plano, mas sério, para prevenir a próxima vez. Quer dizer, é preciso não só robustecendo essas instituições, haver essa cultura e depois haver a capacidade de, perante as circunstâncias, neste caso uns dias antes e durante, ter capacidade de agir de forma competente. De mobilizar logo esses meios. Agir de forma competente, falta sublinhar, ninguém impede os problemas causados pelas telhas que caíram, pelas árvores que caíram, quer dizer, há coisas, por muitas das estruturas que caíram, quer dizer, isso não é possível, não é possível prevenir e que ninguém pense que vai ser possível prevenir. Há muito daquilo que não é. Agora, é possível fazer muito melhor do ponto de vista, por exemplo, relativamente ao sistema de eletricidade, relativamente ao sistema de telecomunicações. Quer dizer, eu não gostava muito de dizer isto, mas tenho que o dizer aqui. Quer dizer, se isto tivesse acontecido e estivesse a atingir Lisboa, bom, isto já tinha caído o Carmo e a Trindade.
tinha caído o Carmo e a Trindade, porque isto era absolutamente inadmissível se tivesse atingido uma região como Lisboa. Não atingiu. Era mesmo inadmissível? Era na mesma inadmissível, mas estaríamos já a falar com outro tom. Para começar, aliás, provavelmente não estávamos aqui a falar porque não tínhamos eletricidade nestas instalações para poder fazer o programa. Mas, quer dizer, tínhamos um gerador próprio, mas um gerador próprio. Muito bem. No apagão, e apesar de pessoas não terem visto em casa, estivemos a trabalhar de forma contínua. É natural que haja, nesta altura, muita gente desesperada com os prejuízos que tem. Foi decretado o estado de calamidade. O Governo devia acautelar também os valores perdidos de quem não tem seguro, ou é difícil pensar nisso? Isso é uma matéria muito sensível. Eu, aliás, não quero causar nenhum tema sobre essa matéria, porque depois, naturalmente, agora entramos na fase dos aproveitamentos e de vários a defender os seus interesses. Quer dizer, vai haver as seguradoras a quererem reduzir a sua exposição relativamente a um conjunto de eventos, algumas a quererem reduzir de forma, aliás, imprópria, outras a agir corretamente sobre isto, e por isso deve haver cautela, não deve haver aqui cedências, nem puxar à demagogia de que agora tem que haver uma socialização total de custos, aliás, sem sabermos exatamente as circunstâncias concretas. Vamos aguardar, vou pedir para carregar aí no número 2 e vou dar-lhe, Fernandina, 1 minuto só para falarmos das presidenciais. Esta semana realizou-se o único debate desta segunda volta. A maior parte dos analistas diz que António José Seguro venceu. Foi assim uma vitória tão clara ou nem por isso? Eu acho que com franqueza que o debate em si não muda nada. Isto é, o que nós hoje sabemos, já intuímos e sabemos, é que uma grande parte do voto já está consolidado e já está decidido. Isto é, António José Seguro, as diferenças são tão grandes entre António José Seguro e André Ventura que não há propriamente quem esteja na dúvida entre um dos dois. Há pessoas na dúvida sobre se vão votar ou não vão votar. E isso existe ainda e as sondagens mostram isso. Eu acho que o debate não altera esse estado de coisas, isto é, quem estava predisposto a António José Seguro continuará predisposto a António José Seguro, quem está predisposto a André Ventura continuou predisposto a André Ventura. Acho que António José Seguro explorou muito bem, no fundo, a sua afirmação enquanto Presidente da República. Acho que Ventura procurou fazer aquilo que é o seu objetivo, que é marcar-se como líder da direita contra um candidato que ele apelida que vem da esquerda. Por isso eles estão a fazer dois caminhos diferentes. António José Seguro, o caminho do futuro Presidente da República; André Ventura, tentativamente, o caminho do líder da direita em Portugal. Temos aqui uns dias em que a campanha não vai estar no centro das atenções, que é normal, porque os jornalistas estão em Leiria e na região centro a acompanhar precisamente aquilo que tem acontecido. É verdade que hoje André Ventura já esteve em Leiria, ontem António José Seguro fez o mesmo, mas sem jornalistas. Sem jornalistas. Portanto, sublinhar. Mas esta questão de agora termos o nosso foco noutro ponto, isto pode afetar de alguma forma os candidatos? Julgo que, quer dizer, isto é imprevisível numa campanha. A comunicação social tem que responder à atualidade dos dias, e é evidente que uma calamidade desta natureza concentra as atenções do país e tem que concentrar as atenções da comunicação social, e os candidatos têm que se ajustar na sua campanha sobre isto. Eu volto a sublinhar aquilo que já aqui afirmei, mas que voltarei a afirmar até ao dia do voto. A questão fundamental para as eleições, para o próximo dia das eleições, dia 8, é a mobilização. Mobilização. A questão é simples. António José Seguro, se conseguir mobilizar as pessoas que já votaram nele e as que declaram e os movimentos que declaram votar nele, terá uma eleição bem-sucedida e apresentará um excelente resultado. Se, pelo contrário, isso não acontecer e André Ventura conseguir mobilizar, o país terá um problema. E o país terá um problema porque, pelo simples funcionamento das percentagens, André Ventura sobe percentualmente face àquilo que teve. E se é natural que suba alguma coisa, há pessoas que votaram em Coutinho de Figueiredo, por exemplo, se não mesmo o próprio, aliás, que poderão ir votar em André Ventura, só isso fará subir a percentagem. Isso facilita o que é o jogo de André Ventura a seguir. Aliás, Pacheco de Amorim hoje relatou bem no Observador, que é dizer, depois das eleições presidenciais, o Chega vai derrubar o PSD e, no fundo, é esse o objetivo dessa campanha. Por isso, a questão fundamental para os democratas é a mobilização
em torno de António José Seguro e a presença massiva nas urnas no dia das eleições. Temos aqui ainda pouco mais de uma semana até ao dia de eleições. Fernando Medina, obrigado, boa noite, bom descanso. Muito obrigado. Depois